participamos. Foi um momento maravilhoso, com pais, com famílias, avós, gerações caminhando nesse espaço tão bonito da cidade de Campinas. E nós teremos esse evento novamente agora nesse sábado, sim, a partir das 8 horas, na Lagoa do Taquaral, um número aproximadamente de 1.000 pessoas, né? Nós teremos um número grande, porque alguns pais, algumas famílias não conseguiram ainda fazer inscrição, mas mesmo assim estarão nos prestigiando nesse momento tão especial, que é esse retorno à realidade, esse retorno ao abraço, ao caminhar, né, e andar junto. E essa noite é uma noite especial, porque nós estamos com essa série de eventos, com palestras muito importante e significativa para todos nós, educadores, famílias e alunos também. Quero agradecer a presença dos nossos colaboradores, professores que estão aí presentes, até mesmo a parte da direção, a equipe pedagógica das nossas unidades do Colégio Objetivo, aqui da região de Campinas. Nós temos a unidade de Barão Geraldo, Cambuí, Vila Industrial, Vinhedo e São Bernardo. Nós somos um grupo forte, um grupo unido, e nós vamos confirmar isso nesse sábado, com a presença dos pais, com a família. E voltando a esse tema de grande importância, nesse momento que estamos vivendo, né, pós-pandemia, esses 2 últimos anos, nós, durante esse ano, apresentamos alguns temas de grande importância para todos nós, desde o fato de como relacionamento, a questão do que está acontecendo nesse universo todo, tanto da escola, da família, em casa, até mesmo os perigos online, o que acontece com respeito a esse boom que nós tivemos, né, com as redes sociais e tudo mais, os nossos adolescentes presentes nesse contato. Tivemos também uma palestra excelente sobre a questão do adolescente, dessa transformação que a gente tem vivenciado e temos, como educadores, o privilégio de acompanhar, né, os nossos alunos. E hoje, nós temos o privilégio de ter conosco a nossa querida professora, escritora, psicopedagoga, uma pessoa muito experiente, até mesmo, podemos dizer, uma pesquisadora sobre o tema relacionamento família-escola, e como a escola pode estar nesse momento tão difícil de novas adaptações, de novas realidades, e estará conosco falando, né, sobre essa grande experiência e trabalhos relacionados à sua pesquisa. E, Débora, sinta-se à vontade, nós gostaríamos de aproveitar o máximo do seu conhecimento. Nós temos aqui pais não somente dos colégios Objetivo aqui de Campinas, mas temos também de outras escolas, porque nós abrimos para toda a comunidade. E isso é legal, porque esse assunto, ele é um assunto de grande importância para todos nós. Você escreve no seu livro, eu acho fantástico o livro que você publicou, onde que bom seria se os pais tivessem um manual, né? Um manual, e nós pudéssemos sair da maternidade junto já com o exame do pezinho, com aquela cartilha de como lidar com os filhos. É interessante o que você fala no seu livro, até mesmo o exemplo da criança que não quer tomar banho, aí você busca lá na página 12, né, como você vai aceitar esse desafio e motivar a criança para tomar um banho. Então, Débora, que você possa, nesse momento, sentir à vontade, e nós vamos combinar algo a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos deixar que a Débora possa decorrer e falar tudo o que ela tem a respeito desse assunto de relacionamento e tudo mais, em contrapartida à questão da família e escola, e depois nós abriremos para perguntas. Então, nós temos uma equipe aí já organizada, que estará anotando algumas perguntas, porque algumas coisas, né, Débora, acho que você pode confirmar comigo que só muda de CEP, né? Algumas questões nós temos em comum, e aí nós vamos deixar, então, para que você possa ter esse momento de aprendizado, de sabedoria, e poder compartilhar conosco da sua experiência. Seja bem-vinda, esse é seu momento. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a direção do colégio pelo convite. Para mim, realmente é um prazer falar com famílias sobre família, né? Então, quando a escola abre o seu espaço, os pais dedicam um tempo para isso, né? A escola abre suas portas, realmente porque o tema é importante.
né? Então, quando a gente une aí alguns pilares, como a família, a escola e o bem maior, que é a criança, isso nos remete à importância desse relacionamento, né? Do vínculo que essa família com a escola, em função da criança, deve ter. E que é realmente uma relação muito importante e que percorre aí o tempo dessa vida dessa criança por muitos anos, né? Então, por isso que quanto mais fortalecida essa relação, melhor situada fica essa criança, né? Vou começar falando um pouquinho de mim, né? Então, eu vi alguns nomes aqui conhecidos já, de pais que eu conheço, ou porque eu atendi a criança, ou por algum outro vínculo, mas eu estou vendo alguns nomes aqui conhecidos, então, um abraço a todos, né? Eu sou psicopedagoga, especialista em neurociência da educação, mas trabalhei muitos anos na escola como coordenadora pedagógica, orientadora pedagógica, e fui buscar uma especialização, né, como disse o Chiquinho, uma pesquisa aí na área da família, justamente por estar dentro da escola e perceber a necessidade desse acolhimento e de conhecer um pouco mais sobre as famílias, né? Eu sempre recebi os pais que agendavam reuniões comigo na escola por diversos assuntos, e eu percebia que o assunto motivador da reunião era desse tamanhinho, e que durante a nossa conversa, as questões familiares ficavam gigantes, né? Então, a mãe às vezes chegava, ou o pai chegava lá com um tema, alguma coisa para comentar, ou para reclamar, seja lá o que for, e aí começava, não, mas na minha casa, o meu filho, o comportamento, eu estou com dificuldade de lidar. E aí eu comecei a ver que se a gente, como escola, na época, né, investisse na família, eu teria na escola crianças melhores no sentido de viver em mais harmonia com a família, crianças mais seguras emocionalmente, crianças mais felizes. E aí eu parti para pensar nessa questão da importância, né, da harmonia familiar e de viver bem dentro do contexto da família. E na época surgiu a oportunidade, né, de eu escrever para um jornal pequeno, assim, de bairro aqui de Campinas, e eu tinha um espaço, eu escrevia artigos naquele jornal de orientação para pais, e eu colocava ali meu e-mail, os pais começavam a me perguntar por e-mail, mas eu estou passando por isso, me ajude, me ajude, me ajude. Aí, um certo dia, eu recebi um e-mail de uma editora falando, olha, eu quero publicar um livro sobre orientação familiar. Isso foi lá em 2009. E aí nasceu meu primeiro livro, que é o Orientando Pais e Educando Filhos, e à medida que eu ia divulgando o livro, eu fui vendo que realmente, né, muitas coisas só mudavam o endereço, porque algumas questões, como, por exemplo, né, as questões dos limites, do respeito, dos valores, né, da chegada pela primeira vez na escola, a escolha da escola, a relação com os avós, né, os avós que mimam, que cuidam, que são responsáveis, a separação dos pais, a chegada de um novo irmão, vários temas eram pertinentes a essa relação familiar e que respingam na escola sempre, né? Se os pais se separam, a criança dentro da escola mostra essa tristeza ou essa angústia, né? Se a mãe está esperando, se a família está esperando o segundo filho, o terceiro filho, a criança respinga na escola. Né? Se os avós, perde um avô, uma avó que morre, respinga na escola. Então, eu sempre pensei nisso, se nós que somos escola, né, falando como escola, que somos dentro dessa relação, o lado profissional, acolhermos esses pais e orientarmos esses pais, essas crianças chegarão na escola mais seguras, né? E a ideia é justamente essa. Eu hoje atuando no consultório, né? Então hoje eu saí da escola, né, diretamente da escola, mas indiretamente eu tenho muitos contatos por ser psicopedagoga. Hoje eu atuo com crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, coordeno uma pós-graduação para educação infantil, dou aula em outras pós. Então, eu estou o tempo todo em contato com famílias e com professores, né? E eu vejo a necessidade dessa relação estar fortalecida. E com tudo que nós passamos, né, desses 2 anos para cá, que para todos nós foram anos assim inéditos em muitas coisas, aprendemos muitas coisas, perdemos muitas coisas, né? Então foram anos aí conturbados. Eu falo que só quem ficou feliz foi a fábrica de álcool em gel. Foi o
cara que vende álcool em gel está feliz, ficou muito rico. Os demais estão sempre, tem aí uma história. Todo mundo tem uma história da pandemia para contar, né? Se a gente abrir aqui e falar, fala da pandemia, o que aconteceu na sua vida? Todo mundo tem uma história, né? Porém, esse olhar para a família, ele precisou, assim, de um holofote gigantesco, né? Porque a família aí passou por muitas questões. Por isso, dessa importância de um olhar para a família, para a escola, para a criança, dentro dessa relação. Começando a falar da criança, né? E aí até essa relação, nós temos aí, de um modo geral, eu acredito, né? De um modo até cultural, um foco em preparar a criança para o futuro. Muito se fala, precisamos preparar essa criança para o futuro, temos que trabalhar para que essa criança esteja pronta para o futuro. Quando a gente fala isso, muitas vezes eu levanto uma reflexão, né, um questionamento, de que se a gente prepara demais essa criança para o futuro, ela acaba perdendo o valor do presente, né? Tanto que o futuro, ele não é certo. Isso a gente teve uma experiência muito forte agora, né? Quando a gente pensava em 2019 que vai ser de 2020, ninguém teve a hipótese de que falou, olha, em 2020 e 2021 as aulas seriam online. Ninguém pensava nisso. E aconteceu, e chegou, e nos adaptamos, nos reinventamos e conseguimos trabalhar da forma online como estamos agora, né? Então, quando a gente pensa em preparar o futuro dessa criança, eu acho que a gente tem que permitir que ela viva o agora e o presente. Né? Um exemplo que eu dou muito claro disso é que eu, na minha época como estudante, em nenhum momento eu fui preparada para o futuro ao qual eu vivo hoje. Em nenhum momento na minha escola falaram de internet, de computador, eu tenho 58 anos, de telecomunicação, dessa globalização, não se falava disso. Porém, a escola me preparou, me dando habilidades cognitivas, treinando as minhas habilidades para que eu aprendesse. A escola me ensinou a aprender. E com esse caminho da aprendizagem, hoje eu consigo estar aqui, conversando com... Nós estamos hoje com 42 pessoas, né? Já cheguei a dar um treinamento para, sei lá, acho que 150 funcionários de uma rede municipal de uma outra cidade, cada um dentro da sua casa. Então, eu não aprendi isso na escola, mas a escola me ensinou a aprender. Então, eu vejo que a função da escola hoje é trazer para essa criança a vida do presente, ela viver essa infância que é muito importante, né? Que é uma infância única. Eu falo, estudos, hoje, a ciência está trabalhando muito a questão da longevidade, né? Vamos, se Deus quiser, viver muito. Porém, a infância está cada vez menor. Né? Se a gente parar para pensar, essa infância vai aí até 8, 9 anos no máximo. Né? Aí já se fala em pré-adolescência, essa adolescência está esticada aí até 21, 22 anos, e aí começa essa vida adulta que vai até 70, 90 anos de idade, até 100 anos de idade. Com isso, a gente vê uma infância muito curta. E por ser curta, nós temos que validar, né? Viver o que é da infância. Porque ele não vai fazer o que é da infância lá com 14, 15 anos. Porém, a gente tem trazido muita coisa que é mais lá na frente para viver agora. Então, quanto mais a gente colocar o hoje na vida dessa criança, mais estruturas, tanto cognitivas quanto emocionais, essa criança terá para o futuro. Se a gente parar para pensar, uma criança de 4 anos que está ingressando hoje na educação infantil, ela vai sair da graduação dela em 2042. O que sabemos de 2042? Como estará o mundo em 2042? Então, não dá para só preparar para o futuro. A gente tem que permitir que essa criança viva o presente. E como que é essa criança de hoje? Né? Hoje, a criança de hoje
diferente da uma criança de 7, 8 anos hoje, ela é bem diferente de uma criança de 7, 8 anos de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Né? Eu gosto de conversar muito isso com professores, quando o professor fala, mas eu tenho muita experiência, eu dou 7, 8 anos aula no terceiro ano. Eu falo, então, mesmo que você tenha essa experiência, cada ano você recebe uma criança diferente, um grupo diferente, porque as crianças mudaram. Então, hoje a gente tem crianças que têm poderes e não sabem muito bem o que fazem com eles, porque os pais muitas vezes delegam alguns poderes e responsabilidades e as crianças não têm maturidade para isso. São crianças que querem que aconteçam tudo de forma precoce. Né? Então, hoje vemos já crianças com acesso à tecnologia e às telas com 4, 5 anos, crianças com acesso ao WhatsApp com 9, 10 anos, e são crianças que não têm ainda autonomia, maturidade, de repente, para uma conversa de grupo de WhatsApp com crianças da mesma idade. Né? Então, tem uma coisa precoce acontecendo aí. Tem muita informação e, às vezes, pouca formação, né? Então, a informação está na palma da mão, está em todos os lugares, mas falta-lhe formação. E eu falo isso muitas vezes porque perdeu-se um pouco a própria história da família. Né? Eu, com muito contato com as crianças no consultório, muitas vezes eu falo, é o próprio avô que leva a criança até o consultório, e eu falo, o seu avô que trouxe, como chama o vô? Às vezes tem criança que fala, ué, vô, né? Vô dito. Então, mas o dito é um nome. Como chama seu avô? Ah, vô dito. E o que seu avô faz? Ah, meu avô faz nada. Eu não, mas ele fazia alguma coisa antes, ele tinha uma profissão antes. Ah, não sei. Então se vê que tem muitas crianças que não conhecem a própria história. Né? Eles sabem a história do youtuber do início ao fim. Ah, o youtuber mora lá, não sei aonde, a casa dele é assim, o pai dele briga com ele, a mãe dele faz não sei o quê, e a própria história não sabe. Então, são crianças repletas de informação, mas que lhes faltam a formação, que isso quem traz é a própria família, né? São crianças muito questionadoras hoje em dia, são crianças que reivindicam bastante, né? São crianças que muitas vezes querem burlar as regras, porque acha que, vamos começar de novo, vamos mudar, isso pode, isso é aceitável. São nativos digitais, né? E serão. Então, quando a gente fala, poxa, segura um pouquinho mais para dar tanto acesso à tecnologia, permita que ele viva a infância de uma forma mais concreta, mais presencial, porque ele é nativo digital, ele vai ter acesso a isso o resto da vida dele. E são crianças, muitas vezes, que têm uma dificuldade grande em lidar com as frustrações, porque vem aí num ciclo de tudo muito fast, muito rápido, tudo muito pronto, e quando tem que esperar, espera um pouquinho. Ainda outro dia eu escrevi um artigo justamente sobre isso, falando que não só as crianças, né, mas as pessoas hoje em dia estão tendo muita dificuldade em esperar. Né? Se o seu celular demora assim, 30 segundos para responder a clicadinha que você deu, você já fala, nossa, está demorando muito. Né? Outro dia, eu conversando com uma criança no consultório, eu coloquei um vídeo para que nós assistissemos, e o vídeo tinha 7 minutos. Ele olhou para mim e disse, 7 minutos? Falei para ele, nosso atendimento dura 50, então não tem problema um vídeo de 7, nós não vamos fazer nada, tudo bem assistir. Ele, mas é um vídeo demorado. Então, sabe assim, se você mesmo, a gente olha um áudio no WhatsApp de 3 minutos, você fala, nossa senhora, que longo, né? Ainda quando o WhatsApp coloca aquela opção do vezes 2, vezes 1,5, é tudo muito rápido. Então, nós estamos tendo crianças, né, que não sabem esperar. Né? O esperar, o ter calma, o vamos ver como vai ser, espera eu decidir, isso não tem acontecido muito, é tudo muito rápido, né? E são crianças que, muitas vezes, até pela demanda do dia a dia,
são crianças que se tornam ansiosas, né? Nós temos tido, assim, um número muito grande de crianças ansiosas e agitadas. É lógico que tivemos uma demanda de mudança de hábito, as aulas online, os pais dentro de casa em maior tempo, essa necessidade de convivência familiar, muitas mudanças que realmente alteram o comportamento das crianças. Porém, agora, nós estamos resgatando algumas coisas que aconteceram antes da pandemia. A volta à escola é uma coisa sensacional, né? É uma delícia ver como o vídeo inicial que foi apresentado aqui, as famílias todas juntas, conversando, a hora do abraço, a hora do contato, e essas crianças retornando, né, como aconteceu esse ano letivo na escola, isso, assim, é muito saudável, né? É saudável para a criança, é saudável para a família, é saudável para o desenvolvimento dessa criança. Então, nós temos esse contexto de criança hoje, que estão se readaptando a tudo isso, né? Readaptando a volta à escola, a rotina diária, a presença, ao se arrumar para ir para a escola, ao coletivo. Isso tudo é muito saudável, né? Eu vejo que essas adaptações, eu converso com algumas mães que falam, mas ele ainda reclama porque ele gostaria, principalmente os pré-adolescentes, adolescentes, ele gostaria de estar em casa, porque muitas vezes ele assiste a aula deitado na cama. Eu não, nada como, sabe, se movimentar, voltar. E conversando com alguns professores, alunos meus da pós, relatam coisas assim muito engraçadas, de alunos que voltaram para a escola e falaram, professor, esqueci, onde é o banheiro da escola, né? Professora, tipo assim, correu e voltou do recreio. Ai, professora, eu estou com dor na perna, porque eu não corri há muito tempo, né? Coisa desse tipo que tem acontecido. E que isso é bom, né? Que isso é muito gostoso. Relatos também de professoras, né? Assim, de falar, Débora, eu gostava da aula online porque eu ria muito, porque era sem fronteira, né? Não tinha porta na sala de aula, nem muro no colégio, porque abria a câmera para dar aula, essa minha amiga contando, ela falava, boa tarde, João, oi, mãe do João, oi, tia do Antônio, oi, vó do Pedro, porque a aula era para a família inteira, né? Mas tudo bem que a gente perdeu isso, mas ganhamos muitas outras coisas, né? O fato de voltarmos para a escola acolher essas crianças, é um ganho no desenvolvimento, na formação de estruturas tanto cognitivas como emocionais, sensacional. Com relação à família, né? Durante essa pandemia e agora nessa retomada, algumas coisas aconteceram também, as famílias mudaram, né? Tivemos pontos positivos e pontos negativos. Como pontos negativos, surgiu aí, né, e a própria mídia coloca, o aumento da violência doméstica, né? As crianças, os pais, né, os responsáveis da família começaram a conviver mais e isso gerou aí um nível muito grande de violência doméstica, né? Houve um aumento também de separação de casais. Em contrapartida, tivemos também como ponto negativo a diminuição da renda familiar, o desemprego, a intolerância. As famílias, num contexto geral, precisaram também se adaptar, né? Todos nós precisamos em todos os contextos. Então, o fato de... Houve um aumento muito grande, eu vendo uma estatística de vendas de produtos para casa, para reformar a casa, porque passamos a conviver mais, né, nas nossas casas. Eu fiz aqui alguns reparos na minha casa, porque realmente, primeira coisa, montar um escritório, porque eu trabalhava no meu consultório e ia presencial para a faculdade. Quando eu comecei a trabalhar de casa, a primeira coisa foi comprar cadeira confortável e uma iluminação. Então, acho que todo mundo passou por isso, né? E as famílias ficaram sensíveis a tudo isso, porque precisaram se remanejar, essa aula online, tudo isso que aconteceu, e agora respirando nessa retomada, né? Os pontos positivos que a família passou a ter uma outra organização, né? Passaram a valorizar esse tempo em família, né? Muitas famílias tiveram experiências inéditas
desse contexto familiar, né? Crianças que nasceram, foram para o berçário logo nos primeiros meses de vida, lá nos seus 6, 8 meses, e viveram aí por 1, 2 anos, e quando teve a questão do lockdown, vem todo mundo para casa, tinham famílias que não tinham convivido com os filhos 24 horas durante a semana, a não ser nas férias e nos finais de semana. Então, houve uma reestruturação aí dessa convivência familiar, e tudo é aprendizado, né? Os pais buscaram muitas orientações e leituras sobre as relações familiares, isso é muito bom. E a família como um todo percebeu, né? Abriu teve um olhar muito grande para a questão da solidariedade, para a questão da colaboração. Isso foi um exemplo magnífico para as nossas crianças, né? Hoje temos crianças muito mais solidárias, colaborativas, que entendem e respeitam o outro, porque perceberam, né, no mundo, no contexto do mundo, que a solidariedade muda a vida do próximo, muda a vida das pessoas. Crianças que também receberam a solidariedade dos outros quando precisavam, até entre a própria família, né? Então, pais que foram fazer compras para os seus pais, que são os avós daquela criança, porque os avós não podiam sair de casa. Então, ações que, se estivéssemos no dia a dia sem pandemia, muitas vezes essas crianças não perceberiam. Então, nós tivemos um ganho com isso, aprendendo a viver melhor em família, né? E agora vem do lado da escola, a escola também passou por uma transformação gigantesca, né? Eu falo por mim, como professora de pós-graduação, em uma semana, a nossa faculdade parou a aula por uma semana apenas, e assim, tivemos uma semana intensa de cursos e mais cursos para mexer em aplicativos, entender como faz uma aula online, trabalhar com metodologias ativas. Foi uma semana de muito aprendizado. Para mim, assim, foi magnífico, adorei, né? Eu sempre queria, mas ficava... a necessidade não veio, né? Na hora que a necessidade veio, foi um aprendizado geral. E a escola se fortaleceu, né? A escola precisou ser criativa. Os professores, assim, ressurgiram, fênix, né? Os professores se reinventaram muito durante a pandemia, trabalharam com criatividade, com colaboração. A escola aprendeu a resolução de problemas complexos fora do contexto pedagógico, né? A escola teve uma necessidade de acolhimento às famílias, de orientação, né? De escuta. Eu tenho uma amiga que ela trabalhava numa escola, trabalha ainda numa escola, e ela falou: Débora, eu fui transferida para um setor novo na escola, que é um setor de escuta das famílias. Então, ela falou assim, ela é formada em psicologia, mas não tem nada a ver com orientação educacional. E nós sentimos que as famílias precisavam falar, né? E de várias situações, não só da questão financeira, ou da questão pedagógica, mas... E aí ela faz esse trabalho de escuta, e a escola se mobilizou a isso, né? Uma adaptação muito grande, não, vamos nos adaptar ao ensino híbrido, vamos nos adaptar à aula online, depois a volta, depois fecha de novo. Então, foi um dançar aí de ações, mas sempre olhando e acolhendo essa criança e essa família, né? A escola se percebeu no momento de que precisamos mudar, e mudaram. Fortaleceu muito a escola, teve esse fortalecimento dessa parceria com a família, adotou metodologias ativas, uma mudança na educação se fazia necessária há muito tempo, e a pandemia deu esse empurrão aí, passaram a reinventar os espaços. A escola também teve uma mudança significativa no momento que ela aprendeu, e ela percebeu a diferença do aprender e do avaliar, que vale muito mais um momento de aprendizagem, que essa aprendizagem da criança faz com que essa criança se desenvolva para a vida, do que simplesmente um sistema de avaliação, uma prova avaliativa. Então, trouxe a valorização da aprendizagem, né? E mostrou que o aprender é modificar o mundo. Por isso que a escola em nenhum momento parou, né? A escola pode não ter, no tempo da pandemia, estar de porta aberta, mas a escola não parou. E hoje nós temos essa estrutura de família,
essa estrutura de escola e esse bem maior que é a criança, que é o bem maior de cada família, os filhos de vocês que estão aqui, e que vocês confiam na escola da qual vocês escolheram, né? A escola escolhida para que fosse parceira de vocês. E esse olhar para esses pilares é um olhar com um significado que vai além, né? Não é um compromisso comercial, né? Eu pago mensalidade, a escola dá aula para os meus filhos. Claro que não, né? Vai muito além disso, né? É uma parceria significativa, porque nós estamos falando da educação de crianças, nós estamos falando da formação de crianças, nós estamos falando da oportunidade que essas crianças têm todos os dias quando chegam na escola, né? Nesse mundo que se abre quando chega, quando essa criança entra na escola e participa de tudo que a escola pode proporcionar, né? Estamos falando de toda essa parte do desenvolvimento de habilidades, não só em conteúdos pedagógicos, né? A escola, sim, tem como função, né, passar os conteúdos da área pedagógica, mas a escola, com certeza, faz muito mais que isso, né? Desenvolve a criatividade, desenvolve toda a parte dessa linguagem, do pensar, do criticar, do observar, do criar hipóteses, toda a parte da psicomotricidade, que realmente estudos comprovaram que as crianças perderam um pouco disso durante a pandemia, muitas por não terem oportunidade de correr, de brincar, de se desenvolver, crianças ali que estavam na fase do final da educação infantil para ensino fundamental 1, nesses 2 anos, que a parte da psicomotricidade acabou deixando a desejar, né? Uma outra questão importante que falamos sempre, quando a gente fala em desenvolvimento das habilidades, é a questão de estimular essa criança a pensar. Quando eu falei ali, a criança quer tudo muito pronto, a gente, quando oferece tudo muito pronto, a gente tira dela a oportunidade de pensar. E o pensar, ele é uma das funções cognitivas. O pensar é quando a criança raciocina, cria hipóteses, ela precisa ter tempo para pensar, né? Ela precisa do ócio, ela precisa estar longe das telas, longe do excesso de estímulos. A escola precisa proporcionar para ela também esse tempo de pensar. E muitas vezes, em muitas famílias, e até algumas posturas inadequadas, transformam o pensar relacionado ao castigo, né? Então, é aquela coisa assim, meio que super nani, que eu não aprovo muito, que é aquele cantinho do pensamento como forma de castigo, né? Vai para o cantinho do pensamento, pensar naquilo que você fez, ou tinha aquela máxima, você tem 5 anos, você fica 5 minutos, você tem 7 anos, você fica 7 minutos pensando naquilo que você fez. Essa ação, quando a gente faz isso com uma criança, a gente está mostrando para ela que o pensar vem em forma de castigo. E eu já tive isso de forma muito real no meu consultório uma vez, porque eu uso muito esse termo, vamos pensar juntos? Vamos pensar nessa hipótese, vamos pensar nessa resposta, me fale como que seu cérebro pensou isso, até para eu entender como essa criança aprende ou por que ela não aprende. E uma vez uma criança deu essa resposta, eu não gosto de pensar. Eu, como assim? Pensar é uma delícia, porque o pensamento, aí falei da criatividade, nossa, fiquei ali falando um monte de coisa sobre pensar. Ele, eu não gosto, porque eu sempre fico no cantinho do pensamento. Ele sempre fala, às vezes é na minha escola, às vezes é na minha casa, a minha mãe toda vez me põe no cantinho do pensamento. Isso levantou, assim, uma luz gigantesca para mim, falando, poxa vida, né? Temos que desvincular o pensar do castigo. Eu posso ter um cantinho do pensamento na minha sala de aula? Claro que pode, desde que seja para o aluno ir lá ter uma ideia ótima para fazer alguma coisa. Hoje está chovendo, não tem parque. Então, quem quer ir lá no cantinho do pensamento ter uma ideia maravilhosa, o que nós vamos fazer? Porque no parque a gente não pode ir, né? Agora, não vincular o pensar a uma coisa não positiva. Até porque a gente sabe
que não dá resultado. Né? Se eu chegar para algum de vocês que são adultos e falar, olha, você errou, você está aqui no seu trabalho, você tinha que fazer um relatório e você errou. Então, você tem 45 anos, você vai ali na sua cadeira e vai ficar 45 minutos pensando no seu erro, tá? Porque, ó, você errou muito aqui, né? Aí você vai falar, tá bom, você vai sentar na sua cadeira, vai pensar 30 segundos, nossa, que mancada, errei o relatório, por que eu não fiz isso ao invés daquilo? Pronto. Dali para frente, você vai pensar tudo que você vai fazer depois dos 45 minutos, quando você levantar do cantinho do pensamento e tiver que fazer o seu trabalho. Com a criança é igual. Nenhuma criança fica no cantinho do pensamento falando, ai, realmente, que eu empurrei o meu amigo, não devia ter empurrado, ai, eu gritei com a minha mãe. Claro que não, ele vai pensar o que ele vai fazer quando ele sair dali. Então, existem muitas estratégias de se trabalhar questões relacionadas a atitudes, a respeito, a comportamento, sem ser o cantinho do pensamento. Então, relacionar o pensar com castigo é super inadequado quando a gente fala em desenvolvimento, em habilidades, né? Em contextualizar habilidades para que essa criança aprenda. Né? Nós temos que, sim, diminuir as telas, né? E proporcionar presença, porque a troca é fundamental. A criança, e todos nós, né, aprendemos com os nossos pares. Então, quando a criança está com seus pares e questiona, ouve o que o amigo tem para dizer, elabora aquela informação, recusa, aceita, troca, aí se formam as estruturas de aprendizagem. Agora, quando a criança tem um domínio nas telas, onde ela ouve apenas, ou ela comanda, desliga e liga, que possibilidades ela tem de ser criativa, de criar hipóteses, de formular, de ter dúvidas, de troca, de opinião, de aceitar o outro, de conviver com o outro, de entender o outro na relação. Nós estamos tendo agora uma leva muito grande de filhos únicos, né? E que a escola é o ambiente, muitas vezes, dessa criança, é o único ambiente social. Até porque a família, às vezes, é mais distante, o horário, se mora em prédio, o horário para descer, às vezes, fica difícil. Se mora em casa, em rua, ou seja, em condomínio, não tem um livre acesso. Então, a escola passa a ser o único momento de convívio social. Então, essa criança, ela precisa ter essa oportunidade. E quanto mais essa oportunidade tem de troca, mais ela vai saber conviver com os outros. E entender o outro na relação, esse exercício de entender o outro na relação, ele é importante para a vida dela como um todo. Né? Quando ela percebe o outro na relação, ela percebe o que é o respeito, ela percebe, ela aprende a ouvir. Hoje temos crianças que não nos escutam. Eu recebo pais lá no meu consultório que o pai fala assim, nossa, eu tenho que falar 10 vezes para o meu filho tomar banho. Eu começo, falo, ó, filho, vamos lá, vamos tomar banho. Aí eu vou lá na ó, tá na hora, hein? Nós vamos jantar daqui a pouco, é melhor você já ir tomando banho. Aí o pai vai na terceira vez e fala, olha, agora tá faltando 5 minutos para servir o jantar. Desliga isso e vai tomar banho. Aí o pai vai de novo. Aí a hora que o pai não aguenta mais, ele vai lá, desliga a televisão, tira o videogame, a criança vai resmungando, enfia no chuveiro, aquele chororô, xinga o pai briga e tal, e fica todo mundo nervoso. E quando chega essa informação para mim no consultório, eu sempre falo assim, sabe o que acontece? A criança entende que existe um tempo 10. O que é esse tempo 10? A criança sabe que o pai vai falar 10 vezes, que o pai vai chegar e falar, então, tá na hora do banho. E que ela sabe que ela vai ficar ali mais um pouquinho, que o pai vai vir de novo, até a hora que o pai, dá aquele tira do videogame, da televisão e põe na marra para tomar banho, ou para jantar, ou para fazer lição de casa, ou para dormir, seja lá o que for. Como ela entende que tem esse tempo, ela vai insistir. E outra coisa também, ela aprende com isso a contra-argumentar, porque o pai ou a mãe, né, eles vêm repletos de argumentos. Primeiro argumento, tá na hora de tomar banho, não deu certo. Segundo argumento, ó, tá na hora de tomar banho porque nós vamos jantar.
Terceiro, tá na hora de tomar banho, porque nós vamos jantar, porque seu pai já vai chegar. Tá na hora de tomar banho, nós vamos jantar, seu pai vai chegar e depois vai ficar tarde. Então, a gente vai recheando e ele vai aprendendo a responder esses argumentos. Então, como que eu oriento os pais nesse sentido? Eu falo, olha, primeira coisa, passa a fazer da sua última ação a segunda. Porque a última ação, quando ele estoura, ele está nervoso, o cérebro dele já está assim, ele não tem mais argumentos. E ele fala, eu sou um cara de 40 anos, com um menino de 7, e eu não estou conseguindo, com todos os meus... Eu consigo convencer uma equipe de vendedores, se ele é um gerente, e não consigo conversar com meu filho de 7 anos. Então, o pai já fica extremamente irritado, né, porque ele não consegue. E aí ele chega muito nervoso. Quando ele passa a fazer da sua última ação a segunda ação, e isso tendo um combinado prévio, filho, acabando essa partida, esse desenho, ou seja lá o que for, é hora do banho, estou dando exemplo do banho, né? É hora do banho, nós vamos desligar a televisão. Ponto. Avisou, mandou a mensagem para a criança. Aí você vai chegar lá e vai falar de novo, filho, tá na hora. Não, a segunda ação é a última. O que você faria na última? Ia lá, desligava, pegava ele e enfiava no banho. Você vai fazer isso. Só que qual é a diferença? Você está calmo, você está tranquilo, você não precisou ficar arrumando argumentos para convencer seu filho a desligar a televisão para ir tomar banho. Você está sereno, tranquilo, e você vai lá e fala, filho, lembra que eu avisei? Acabou o desenho, desliga a televisão, com licença, viu? Vou desligar a televisão, pega na mão e ele vai esperneando. Ah, porque eu queria mais um, porque eu queria, porque isso, porque aquilo, porque... Você está calmo. Normalmente o que a gente vê é o contrário. O filho está ali, firme no objetivo dele, quer continuar o que ele está fazendo. E o pai está sambando ali, falando mil coisas. A gente inverte isso. Com o passar do tempo, a criança vai entender o que é o combinado, ou do banho, ou da lição, ou do jantar, seja, ou de dormir, porque ela vai entender que tem uma ação. E que os argumentos sejam um só apenas. Né? Filho, está na hora de jantar, vamos tomar banho. E você vai, se precisar, repita isso 2, 3 vezes, mas o mesmo. Porque é o argumento correto. Está na hora do jantar e precisa tomar o banho antes. Ponto. Não é porque o pai vai chegar, porque a comida vai esfriar, porque se não tomar banho o bichinho vai te comer de noite que você está sujo. Não tem que ficar inventando. Tem que tomar banho porque é o horário e ponto final. E aí, com isso, a criança começa a perceber o outro na relação. Perceber a necessidade, né, de que existe ali uma comunidade dentro da casa dela e que a casa dela não está em prol a ela, né? A criança de 2 anos, de 3 anos, tem essa fase do egocentrismo que ela entende que o mundo existe porque ela existe. Agora, quando tem uma criança de 7, 8, 9 anos, ela já entende que existe um mundo inteiro e que a família é um lugar de colaboração. Todos colaboram com todos, porque se ela não aprende a colaboração dentro da família, como que ela vai aprender fora da família? Então, ela precisa esse exercício aí de colaboração. Todos queremos jantar e para isso precisamos que você já tenha tomado banho, ou que você colabore arrumando a mesa, ou que você já esteja trocado de pijaminha, ou sei lá de que maneira, que você já, se for de manhã para sair de casa, precisamos da sua colaboração com a mochila pronta. Usar mais esse termo colaboração, empatia, perceber o outro dentro de casa. Né? Estimular mais que essa criança e que todos da família estejam aptos a expressar os seus sentimentos, ouvir o que essa criança tem a dizer e estimular que ela fale o que ela sente. Isso é muito importante, trazer à tona o sentimento, porque se essa criança tem o hábito de falar o que sente, ela sente na família o Porto Seguro. É com a família que ela vai contar no momento onde ela não está bem emocionalmente. Ah, mas hoje ele tem 7 anos, tudo bem, logo, logo ele terá 15. E com quem que ele vai se abrir? Né? Com o pai, com a mãe, que ele sente segurança em contar as suas coisas e expressar seus sentimentos, ou com um colega do qual a gente não sabe que orientação essa criança terá recebido. Né? Por isso que é muito importante abrir a porta do diálogo dentro da família. Né? Isso eu sempre que eu tenho oportunidade de conversar com pais,
eu falo muito isso, né? Abrir a porta do diálogo. E o diálogo não é só cobrança, né? Fez, comeu, vestiu, foi, aprontou. Não, o diálogo é escuta. Né? Ter paciência para ouvir o filho contando coisas, mesmo das coisas mais tranquilas, mais simples, até coisas que ele vai se sentir seguro para contar. Olha, realmente fiz uma coisa errada, realmente aconteceu uma coisa que não deu certo. Então, eu falo que os pais têm alguns pontos importantes que precisam, né? Que precisam prestar atenção. Uma delas é essa, né? Abrir esse espaço de escuta e de diálogo dentro da família. Se perceber, o segundo ponto, como exemplo. Nós, pais, somos exemplos para os nossos filhos, né? Exemplo do jeito que falamos, do jeito que resolvemos um problema, do jeito que lidamos com as situações do dia a dia, quando nos emocionamos, quando nos irritamos, acabamos sendo exemplo para tudo isso. O terceiro ponto importante também nessa relação é a observação. Né? A observação ela é importantíssima, porque quando a gente observa os nossos filhos, a gente percebe muitas vezes coisas que eles não conseguem verbalizar, mas pela fisionomia, pelo jeito, a gente desconfia de que algo aconteceu, né? Uma vez eu fui numa palestra do Amor Exigente. O Amor Exigente é um grupo de pais cujos filhos se envolveram com drogas, né? E eles trabalham com a família. E nessa palestra, o palestrante contava que o filho dele, na época, já tinha ali os seus 30 e poucos anos e era praticamente um vegetal numa cadeira de roda em função das drogas. E ele contou como é que ele descobriu que o filho dele estava se drogando na adolescência, que ele falou que um dia ele chegou na casa dele e tinha um aparador assim muito bonito, com um vaso muito caro e muito bonito, e que um dia ele chegou em casa e ele não viu o vaso. Ele, cadê o vaso? Aí ele, esposa, cadê o vaso? A esposa, nossa, não vi, o vaso sumiu. Foram para a empregada, cadê o vaso? Nossa, não vi, o vaso sumiu. E junto do vaso ele começou a perceber que faltavam alguns outros objetos. Foi aí que ele percebeu que o filho, mesmo eles tendo um poder aquisitivo muito bom, o filho recebia uma mesada muito alta, o filho já estava vendendo os objetos da casa com 15 anos para comprar droga, que o dinheiro que ele recebia de mesada já não era o suficiente, porque o menino se drogava muito. E ele contando na palestra, aos prantos, ele falava assim, sabe que quem eu observei? O vaso. Eu não olhei para o meu filho e não percebi que meu filho estava se drogando. Eu nem reparei o que meu filho fazia. Mas quando eu dei falta do vaso, então ele falou, eu olhei mais para o vaso do que o meu filho. Então, sempre eu converso com os pais falando o seguinte, observem seus filhos. Observe seu filho feliz, triste, chorando, comendo, estudando, dormindo, porque aí você começa a ter um parâmetro das reações, das expressões. Se chega com o olho inchado, você chorou na escola hoje? Você chorou lá na casa do seu amigo quando você desceu para brincar? Você está muito feliz? Por quê? Você está muito animado? Você está muito apático? Né? Então, a observação ela é importante. Então, a observação, o diálogo, o exemplo, que é muito importante também. Né? Então, essa comunicação familiar, conversar entre família, a criança tendo a oportunidade de ver seus pais conversando, os pais conversando com os irmãos mais velhos. Então, isso tudo solidifica, né, essa relação familiar. Faz com que essa criança se sinta pertencente a essa família e não excluída ali no videogame. E quando o pai fala, você só fica no videogame, você só fica no videogame, e aí essa criança é obrigada a largar do videogame, chega na sala, os pais estão no celular ou de frente à televisão. Então, o que adiantou, né? Isso muitas crianças já falaram para mim, meu pai pede para eu sair do videogame. Quando eu chego na sala, a minha mãe está sentada no sofá, no celular, e ele está na televisão assistindo série. E eu fico ali de braço cruzado assistindo a série com o meu pai. Então, são questões que realmente deixam a família em desarmonia. Temos perguntas? Ô, Débora, eu achei fantástico essa fala sua, porque nós temos duas perguntas, dois comentários aqui que falam realmente sobre a questão da comunicação. Né? Então, por exemplo, nós temos o fato de que os alunos preferem conversar, nas crianças, com os seus colegas, e muitas vezes se impõem. Né? Existe aquela resistência
em falar as coisas para os pais. E esse foi um comentário da Nilka e também da Ana Paula. Ela diz o seguinte: meu filho, ele é muito fechado para falar sobre o seu dia. O que fazer para que ele conte mais coisas e que ele se abra? Então, a timidez é muito. Então, a gente viu, Ana Paula, a gente tem visto, principalmente na área da coordenação e orientação, muitos exemplos como este, né, da timidez do aluno e receio de compartilhar as coisas, né, e tudo mais. E aí, dentro dessa linha ainda de raciocínio, a Luciana fala assim: gostaria de perguntar como esta visão de futuro para nossas crianças de agora? Parece que perderam sonhos, estão sem objetivos, principalmente adolescentes. Então, acho que dá para a gente fazer um link, né, sobre a questão da comunicação e o que é esse novo adolescente. Ai, adoro quando tem perguntas e participação dos pais. Uhum. Muito bom. Uhum. Bom, essa questão, né, da timidez, de proporcionar no adolescente o diálogo familiar, realmente, se a família não tem isso já como uma prática familiar de se conversar, da criança e do adolescente ter esse espaço de fala e de escuta, pode sim ser introduzido. Porém, é muito importante que essa conduta parta dos pais, não com perguntas, né? Filho, e aí, me conta o que você fez. Ele não quer contar o que ele fez, né? Ele não quer falar, não quer explicar isso. Então, de proporcionar situações dentro da família onde os pais contem as suas coisas. Quando um pai ou uma mãe conta algo da sua juventude, os filhos se sentem interessados. Né? Quando, por exemplo, seu filho está tendo uma questão, seja ela qual for, está aprendendo a andar de skate, foi agora para a escola de futebol, de basquete, seja lá o que for, você vai trazer alguns exemplos da sua juventude. Olha, na minha época de escola, E assim, o que você vai falar tem que ser uma coisa positiva, para abrir essa porta de comunicação. Né? Porque você não pode chegar e falar assim, eu na minha época, imagina, eu nunca tive a oportunidade de jogar futebol, você é privilegiado, você joga futebol, você joga... Porque aí ele já vai falar, ele já desmotiva. Então você vai ter que falar alguma coisa positiva. Puxa, na minha época, olha, eu via na televisão que tinha um time de basquete, eu gostava de basquete, poxa, que bom que você está fazendo basquete. E aí ele vai falar do basquete. Lá na minha escola, ou lá no meu time de basquete. Então, assim, começar o diálogo, começar essa conversa contando coisas e não perguntando, né? Fazer com que a família tenha um momento juntos. E esse momento, assim, o mais fácil que pode ser é na mesa, na hora do jantar. Eu sei que o almoço é mais turbulento, porque trabalham, comem fora, tal, mas organizar a família para que sentem à mesa e jantem juntos. E que nesse jantar, ele seja um jantar de conversas, e que as conversas partam dos pais, para que a partir desse exemplo as crianças se incluam, e que não sejam também conversas de cobrança. Foi bem na escola? Como foi na prova? Você se comportou? Você fez a lição? Que isso é chato. Imagina o contrário, se você senta na mesa, um dos seus filhos fala, e aí, como foi no seu trabalho? Você cumpriu o que o seu chefe mandou? Você cumpriu o seu horário? Você foi quantas vezes no banheiro na hora do seu trabalho? Parou de trabalhar? Você vai falar, pelo amor de Deus, eu quero falar de tudo, menos do meu trabalho. É a mesma coisa para a criança. Né? Então, vamos conversar. Só que isso tem que partir para o adulto. Né? É lógico também que dentro desses aspectos, aí, como eu falei, do exemplo, do respeito, do diálogo, né? Da observação, tem o respeito. Então, respeitar essa criança, se ele é uma timidez assim muito grande, procurar ajuda de um profissional, mas antes disso, perceber nele se essa timidez o incomoda. Como que está para ele ser tão tímido assim? E o porquê dessa timidez? Por que ele não quer falar e por que ele não quer contar? Ele tem esse espaço de contar sem receber, por exemplo, censuras ou contestações? É isso que a gente tem que ver, né? Muitas vezes, eu mesmo como mãe, me policio muito, né? Hoje meus filhos são adultos já, mas eu demorei muito para cultivar esse hábito de contarem as coisas. Era um exercício muito grande para mim, porque meu filho ficava na época no videogame. E aí eu ia até o quarto dele, sentava do lado da cama, ele ali jogando videogame, eu começava a perguntar do game.
E aí ele se empolgava, porque ele, nossa, é isso, é aquilo, tal, tal. E aí, nessa conversa, ele ia me contando coisas. Hoje, ele é adulto, ele trabalha, ele tem muitas coisas, casa sábado agora, mas até hoje, ele tá, às vezes está lá no quarto, ele ainda joga videogame depois do trabalho, às vezes eu sento do lado dele e ele começa a falar coisa do trabalho, sabe, mãe, lá no meu trabalho, o diretor da empresa, o não sei o quê, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente conseguiu cultivar isso dele trazer essas informações, mas não era uma coisa de um bate-papo já transformou. Foram anos aí de abrir esse espaço, de saber ter essa escuta. O dia que ele chegou contando uma coisa errada que ele fez, e um dia que a gente soube de uma coisa errada e que eu cheguei para ele e falei, eu prefiro ouvir de você do que dos outros, me conte, né? E isso não quer dizer que o fato de você me contar vai tirar os prejuízos que você terá se a coisa realmente foi errada, quer dizer, não é porque ele me contou, eu vou passar a mão e o que ele fez de errado vai ficar por isso mesmo. Então, são formas de estimular para que essa criança conte e faça parte desse contexto. Inicialmente, ele vai só ouvir, né? Mas depois ele vai se sentir mais tranquilo. Débora, então, só desculpa, mas eu acho que até com a próxima pauta e tudo mais, o que a gente tem conversado entre nós, educadores e tudo mais, que ouve muitos alunos e família, é que alguns cuidados que nós devemos tomar também dentro dessa linha de raciocínio sobre a comunicação. Cuidado quando você compartilha as coisas em casa, né, com a sua esposa, com seu esposo e tudo mais. Por exemplo, essa crise que todos nós estamos vivenciando, então, de repente, algum problema no seu trabalho, cuidado da forma que você fala, porque as crianças, elas estão, mesmo brincando, lendo alguma coisa, jogando, elas estão atentas. Então, eu já atendi crianças, assim, com tristes, com medo, assim, ansiosas, porque ela ouviu que numa conversa que o pai provavelmente perderia o emprego. E, lógico, naquele momento, ela já começou a pensar, ele vai perder o emprego, ele não vai ter dinheiro para pagar a mensalidade da escola, eu vou perder a escola, eu vou perder isso, vou perder isso. Então, a criança, ela passou, então, a sofrer. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre essa questão de abertura, de diálogo. Hoje há uma moda muito grande, né? Hoje, através da mídia, de papo aberto, porque existe a faixa etária, existe o tempo da criança, existe a maturidade da criança. Então, cabe à família, ao pai, à mãe, aos avós, aos adultos, eles terem discernimento no que deve ser falado, a entonação de voz. É muito complicado isso, porque a criança, ela pode muito bem, ela reverter a situação e automaticamente ela vai liberar isso na escola, né? Então, eu gostaria que você pudesse encerrar. Eu acho que a sua fala é fantástica, acho que vai despertar em todos aqueles que estão assistindo a ler o seu livro, porque nós sabemos que não existe uma Bíblia pronta de como educar o filho, não é? São experiências. Eu acho que esse momento que nós estamos tendo aqui de reflexão é super válido, né? Então, eu gostaria que você concluísse com esse pensamento. Então, Chiquinho, essa sua fala é importantíssima, né? Realmente, nós temos que, dentro desse contexto da abertura do diálogo familiar, prestar atenção em pontos, assim, importantes mesmo, porque a criança não tem realmente essa noção, né? Então, assim, o jeito que os pais falam, o jeito que os pais resolvem os problemas, encaram as situações, é essa mensagem que é passada, né? Uma vez eu conversando num grupo de mães e uma mãe de um adolescente, ela falou, olha, meu filho começou a beber e um adolescente, quando eu fui reclamar com ele foi tão claro ao falar assim, sabe, mãe, a vida toda eu vi o papai chegar nervoso, depois que desculpa, depois que o papai abria uma lata de cerveja, bebia, ele tinha aquele ar de fazer assim, ufa, graças a Deus, agora estou melhor. Ele falou, eu via que o papai sempre que bebia ficava bem. Então, quer dizer, é um ato que o pai tinha e que trouxe uma mensagem para essa criança de que beber resolvia os problemas, que resolvendo outras crianças, depois que eu tive essa informação, eu fui buscar dentro da literatura algumas coisas nesse sentido, aí que nós fomos ver adolescentes obesas, porque viam que na sua família a comida resolvia a questão, né? Então, eu estou nervosa, eu preciso comer, eu estou nervosa, eu preciso de um chocolate, eu estou nervosa, eu preciso fazer comida e comer. Então, são ações que, como eu disse anteriormente, nós pais somos exemplos em tudo que fazemos.
né? Então, realmente precisamos ter essa atenção, né? A Luciana colocou aqui que ela fala que é como está a visão de futuro das nossas crianças, né? Parece que perderam os sonhos. Realmente, todos nós passamos por medo do futuro em função da pandemia, né? Todos ficamos com medo do dia da manhã porque nós perdemos o dia de amanhã, né? Em março de 2020, o que se tinha planejado para dia 20 de março de 2020 deixou de existir, né? As férias, as próximas férias de julho, o próximo Natal, o próximo aniversário, o próximo seja lá o que for. Então, fez com que todos nós perdêssemos um pouco essa questão. Planejo o próximo aniversário, planejo o Natal, planejo seja lá o que for, as pessoas estarão vivas, que era a nossa maior preocupação, era saber, né? Estaremos vivos no próximo aniversário, no próximo final de semana, seja lá o que for. Então, gerou realmente uma insegurança muito grande do que vai acontecer no futuro. Por isso que é importante colocar uma mensagem hoje para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, que já passamos por quase tudo, né? Porque estamos vivos, estamos aqui, a maioria vacinado, então dá esse suspiro de certeza de falar, bom, passamos aí uma fase pior, estamos aqui. Vamos viver o presente, que vivendo o presente a gente constrói o futuro. Prestar atenção nos prazeres que temos hoje, em conviver com a família, em ter uma vida com uma diversidade de atividades, né? Não ficar só com a questão, vou repetir, a questão das telas, a questão dos games, proporcionar, isso cabe aos pais, situações onde as crianças têm o interesse de participar, de ter, sabe, assim, de colaborar, de estar presente em família, das crianças se sentirem, dos adolescentes se sentirem pertencentes, sabe? É muito importante quando a criança faz parte desse contexto e que a presença dela é importante, né? Então, valorizar o que as nossas crianças, como elas são e o que elas têm para nos oferecer, né? Tristemente, eu converso muito com muitas crianças, né, ao longo desses 10 anos que eu tenho já de consultório, e que eu sempre pergunto, me fala uma coisa que você sabe, uma coisa que você faz bem. E não foi uma, nem foram duas. Muitas crianças vieram com a resposta assim, eu não faço nada certo. Eu não sei fazer nada de bom. Eu não tenho nenhuma qualidade. Porque ela escuta, você só faz errado, você isso, você aquilo. E aí, quando eu vou resgatar isso, eu falo, mas você sabe se vestir, não sabe? Eu sei me vestir, tá vendo? Uma coisa certa. Você sabe fazer sei lá, uma pipoca? Eu sei fazer pipoca. Legal. Você já fez isso? E aí eu vou resgatando isso. Então, é importante que a gente, como família, dê a essa criança o grau de pertencimento. E que a gente só sente isso quando a gente é valorizado. É muito ruim quando você, adulto, faz parte de seja lá o que for e não se sente pertencente, porque não te valorizaram ou não te deram o valor da própria presença. É isso que a gente tem que resgatar nas nossas crianças, porque eles vivendo esse presente e se sentindo pertencente, eles começam a planejar esse futuro melhor. Né? Eu sei que eu já passei muito do nosso tempo, peço até desculpas para vocês, mas por mim eu bato papo aqui até meia-noite. Eu sei como que é. Mas, Débora, nós queremos, assim, agradecer bastante a sua presença. Esse é um assunto muito importante, eu acho que a gente pode depois retomar. Os pais têm total liberdade, os convidados, de mandar, de repente, até mesmo para nós, para a coordenação da escola, sugestões. Esse é um tema pertinente. Realmente, nós, infelizmente, estamos perdendo nossos filhos na luz do dia. Né? É verdade. E como escola, eu percebo que nós buscamos sempre uma escola onde a aula seja para a vida. Né? Então, nós estamos tendo essa aula. Eu quero agradecer a todos os pais que estão aqui, os colegas, né, as mães que estão aqui, e essa mensagem que nós gostaríamos de deixar com toda a sabedoria dada pela nossa professora Débora, com sua experiência, e nós sabemos que nós temos várias questões aí, né? Isso é importante terminar a palestra desse jeito, né? Para o pessoal começar a refletir em casa, mas eu gostaria de dar um desafio a você, pai e mãe, que está aqui nos ouvindo.
né, que você possa olhar para o seu bem maior, que é a herança maior que você tem, o seu filho, a sua filha, e saber que eles são seus filhos. A gente cria o filho a partir do momento que ele sai do nosso colo a caminhar. Eu estou nessa fase de uma filha de 24, outra de 15. Então, você parece que está saindo das suas mãos, mas muito pelo contrário. Né? Você está ganhando cada vez mais. Então, que você possa alimentar esse amor, que você possa alimentar esse sentimento. Né? E quero agradecer a iniciativa da Fernanda Caroni, que é responsável pelo marketing, o Igor, a nossa diretora Gabriela Nunes, todos os diretores que estão aí presentes, coordenadores que estão presentes, nem vou citar porque são vários, né? A você convidado, que não faz parte do grupo objetivo, mas está aí nos prestigiando. E queremos também dizer que nós vamos continuar essa série de palestra, e uma muito interessante, principalmente para os pais de ensino médio, com a professora e diretora da Escola da Vila, Lara, que falará sobre o ensino técnico. É um tiro do pé, porque nós oferecemos para todos o ensino médio, oferecemos o pré-vestibular, mas nós não podemos também deixar de dar essa oportunidade para que vocês saibam sobre outros leques de oportunidades que nossos filhos podem ter através do ensino técnico, tá? Será dia 9, às 19 horas. Você vai saber tudo como que funciona, as melhores escolas, os cursos e tudo mais. Ok? Então, Débora, eu quero agradecer do coração a sua presença aqui e a todos vocês que tenham uma excelente noite e saibam que o Colégio Objetivo, tanto de Barão de Geraldo, Cambuí, Vila Industrial, Vinhedo e São Bernardo, eles têm os seus filhos como um diamante. E nós cuidamos e zelamos pelos seus filhos. Né? E esperamos vocês também sábado, a partir das 8 horas, na Lagoa. Tá? Um grande beijo, um abraço para todos. Boa noite a todos, obrigada e até uma próxima oportunidade. Desejo paz, saúde, que Deus abençoe a todos e que vocês tenham um evento ótimo no sábado. Ó. E bom casamento para o seu filho agora, né? Ganhando obrigada, Débora. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, abraço tchau. a todos. Boa noite, obrigada. Obrigada, Débora. Boa noite. Boa noite. Então.